Olá a todos, a paz de Cristo a todos. Quem vos fala é o pastor Albino Fontes. Este vídeo vai para o meu canal missionário Albino Fontes. Você pode ajudar dando seu like, compartilhando aí o nosso canal. Ele é pequeno, mas nós temos conteúdo pequeno, mas relevante, ok? Veja bem, Mateus capítulo 28 e versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Quando eu recebi a visão de missão, ouvindo pregação sobre missões. Olha só, uma certa vez eu estava tomando conta de uma congregação e logo cedo eu estava consciente, não estava dormindo, e Deus me deu uma visão clara de um local, tinha um urso no meio de uma floresta, e eu entrava nesta floresta. Quando me deparei com este urso muito grande, imenso, ele me viu com um aspecto de alegria, de recepção, como se ele me conhecesse. Então, eu não corri, ele não esboçou nenhuma, reação de agressão, mas foi um ato afetivo, foi algo que ele demonstrou aquela alegria, aquela simpatia. Foi a primeira visão que eu tive. Veja bem, a primeira visão que eu tive. A segunda visão, da mesma forma. A terceira visão, da mesma forma. E aí, eu peguei um atlas, fui lá desde o Hipócrita ao Chuí. Comecei aqui de São Paulo, aí fui subindo, fui vendo os mapas. Quando cheguei na divisão, que tem, no mapa mundi, que eu comecei a entrar na América, ver os países na América, eu fui para o Canadá. E lá no Canadá tem uma floresta lá chamada Lago do Urso. Veja bem, Lago do Urso. Então é real e existe a minha chamada missionária, ok? E aí tinha um pastor que ele veio tomar conta de uma congregação e ele alugou a casa do lado da igreja. E ele saía de manhã cedo, sempre para comprar pão, e eu também saía. E aí nós começamos a conversar. E aí eu falei para ele, pastor, eu tive um sonho, e expliquei para ele. Ele falou, meu irmão, isso não é um sonho, isto é uma visão do chamado missionário que Deus está te dando. Quando Deus me chamou eu para a missão, Deus me deu um sonho, uma visão, e aí contou a visão. Então, missão é algo sério. Deus está procurando os missionários. Deus está procurando os missionários, aqueles que têm a chamada para missão. E aí, desde então eu comecei a fazer missão. Como? Ajudando, fazendo parceria, contribuindo para aqueles que estão lá no campo missionário. Então, o livro, que é o Evangelho
de Mateus, no capítulo 28, a qual eu li aqui, é uma vontade expressiva de Deus, de ter pessoas, veja bem, o campo missionário, pessoas que estão distantes, mas receberam, né, a vocação, o chamado para pregar o evangelho. Veja bem a necessidade. Eu conversando com esse pastor e ele contando a história dele, a primeira vez que ele foi fazer missão. Quando ele chegou no local, a cultura totalmente diferente, o costume totalmente, hábitos totalmente diferentes, e ele entrou naquele mundo e ele se perdeu ali naquela cultura, naqueles costumes, hábitos daquelas pessoas, e ele perdido ali no meio daquela situação. Chegou uma hora que ele falou assim: eu não tenho chamada coisíssima nenhuma. Gente, é importante que você compartilhe, que você se inscreva neste canal, dá o seu link, nos ajude, né, compartilhando aí, né, dando aquele like, dando aí aquela força. Muito obrigado, Deus que te abençoe, amém? Então, ele chegou numa conclusão: eu vou voltar para o Brasil, eu não tenho chamada coisíssima nenhuma. E aí ele voltou para o Brasil, doente, a esposa doente, chegou sem resultado, sem colher aquilo para que ele foi lá pregar o evangelho lá e anunciar o evangelho lá naquele país. Olha só como Deus ele trabalha há um tempo determinado. E aí ele voltou e conversando, né, com pastores, eu fui a cultura, costume, hábitos, e não consegui lá alcançar ninguém para Cristo. E aí ele voltou novamente. Só que a chamada, meu irmão, a chamada ela arde. A chamada ela nos dá força e ela nos impulsiona. Quando temos chamada para algo determinado, aquilo tem vida, está diante de Deus. Aquela chamada, ela tem vida e ela nos atrai. E aí ele começou a orar, insatisfeito com o resultado. E aí ele começou a orar e começou a estudar sobre a cultura, costume, hábitos. Porque quando você vai para um lugar desse, não é eles que têm que adaptar você, é você que tem que se adaptar a eles, na questão de cultura, hábitos. E você entender que o evangelho é para ser pregado para todas as nações. Porém, tem, né, essa mudança, adaptação de lugar. Então, se você não pode estar indo para um país determinado, contribua, faça parceria. Nós temos aqui, tudo que eu estou falando para você, eu faço. Eu estou no início de implantação de igreja. Eu tenho lá na África do Sul, em Moçambique, nós temos local lá necessitando de pessoas para orar, para enviar e para ser parceiro nosso, para nós ajudar pessoas que estão lá já estão lá fazendo a obra de Deus. Então, o que eu estou falando para você aqui é prática. Eu estou fazendo, eu estou realizando. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Albino Fontes, presidente da Igreja Evangélica Pentecoste Renovada. Para você ver como que é a chamada. Nós estamos trabalhando aqui, mas nós estamos lá no campo missionário também realizando, fazendo parceria, enviando oferta para que as pessoas lá
lá no campo missionário eles possam realizar a obra de Deus. Então, esse pastor, ele foi pela segunda vez, ele foi e retornou ao local com outro pensamento, de outra forma, né? Vestindo mesmo, né? O hábito, mas pregando o evangelho e procurando se adaptar à cultura daquele país. E aquele pastor, ele foi bem sucedido. Ele trabalhou pelos anos, almas se chegaram, ele evangelizou, foi bem sucedido, teve a experiência do chamado e da confirmação do chamado, e ele voltou novamente, né, com os molhos, com os resultados e falando do que o Senhor realizou lá naquele país. Então, uma chamada para você. Eu não posso ir, mas você pode contribuir para realizar, para alcançar pessoas. Imagine a diferença de horário. Enquanto aqui no Brasil é dia, em outros países é noite. Enquanto em outros países lá é dia, no Brasil é noite. Imagine um relógio de oração, pessoas orando pela a sua vida, pessoas orando pelo seu ministério, pessoas intercedendo a Deus pela uma oferta de gratidão que recebeu da parte de Deus através da sua vida, através do seu ministério. Então, Mateus capítulo 28 e versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações. É impressionante como pessoas falam para mim, mas aqui no Brasil tem muitos lugares ainda para ser alcançado. Exatamente. Mas o ide de Jesus é aqui no Brasil. O ide de Jesus é aonde você está, é aonde você está trabalhando, é aonde você habita, é aonde você pode alcançar com as suas mãos o seu próximo. Abrange tudo o globo, o ide do Senhor. Então, aonde estiver o globo terrestre, lá o ide do Senhor, ele está pedindo para que seja evangelizado, para que seja alcançado. Então, muitos países, questão de financeira, questão política, muitos países estão praticamente destruídos, precisando de pessoas para que ajude, seja parceiro, contribua, porque lá tem pessoas como voz de Deus, falando do amor de Deus e anunciando Jesus Cristo como Salvador, exclusivo e eterno Salvador. Então, a minha parte é alcançar não sei quantas pessoas, mas é alcançar pessoas. Você que vai ouvir esta ministração, você faz parte do todo. Estamos, no globo terrestre. Muitos estão em lugares altos, outros em lugares baixos, em relação de altitude, mas estamos debaixo dos olhos de Deus. Então, nós temos essa chamada, porque lá no meu canal é missionário, porque o pastor, quando ele está no início, ou quando ele assume o ministério, no meu caso, que eu assumi o ministério com vários problemas, que passou várias situações, este ministério, ele é um campo missionário, é uma representação de um local aonde necessita
de ajuda, necessita de apoio, necessita de parceria. Então o Espírito Santo ele foi claro e objetivo comigo. A sua função agora é de um missionário, é de um evangelista, é de um avivalista. Você não vai deixar de fazer a obra por motivo que aonde você está, a igreja ela não foi organizada. Não, você foi chamado para realizar a vontade de Deus. Então, aonde eu estou, ele é um campo missionário. Deus me chamou para onde eu chegar, eu fazer a obra de Deus. Então, no meu coração, eu tenho a chamada específica para ser um pastor, para ser um missionário, aonde eu chegar, para ser um evangelista, para ser um avivalista. Então, é muito sério isso, quando Jesus falou, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem que haver, primeiramente, a conversão. Você que ainda não aceitou Jesus como exclusivo e eterno Salvador da sua vida, único Senhor da sua vida, para você alcançar, para você fazer a obra de Deus, para você fazer e realizar a obra de Deus, primeiramente você tem que levantar a sua mão e declarar no mundo espiritual e no mundo físico que você é do Senhor, aceitando Ele como Senhor, Salvador, exclusivo, único na sua vida, para você se tornar um discípulo do Senhor, para que você possa aprender tudo que é do Senhor, que está relacionado na palavra do Senhor, para que você possa ser uma boca de Deus para o lugar aonde Deus te enviar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o teu ministério, em nome de Jesus.